a cara de quem vai ter que fazer outro vídeo, porque foi muito burro o suficiente de tirar o vídeo. Eu já tava até chorando contando a história. Mas tá. Começo de tudo, eu não tô nem aí se você não gostar desse assunto, porque no assunto lá da briga, eu li os comentários e tinha uma pessoa falando que era muito desnecessário o vídeo. Se foi desnecessário pra você, meu anjo, foda-se, tá? Gente, esse vídeo eu quero fazer porque já faz 1 ano e 1 mês que aconteceu. Na verdade vai fazer 1 mês, daqui 4 dias, eu acho. Faz 1 ano e 4 dias, 1 ano e alguns dias. E eu queria contar porque foi um trauma pra minha vida. Um trauma que já tá no caminho certo pra não ser mais um trauma. E eu quero dizer, gente, que eu tive uma inspiração. Eu vi um rapaz postando no Facebook que o carro dele colidiu com uma árvore, parece. E tinha pessoas falando mal disso. E tipo, eu admirei a coragem dele de ir no Facebook dizer essas coisas, porque realmente eu nunca tinha visto nada assim desse tipo. E eu também tinha muita vergonha de contar sobre isso. E eu queria vir contar pra vocês, porque foi uma experiência bem rude, bem ruim e bem chata. Não sei porque eu tô com esse óculos, mas eu tô. Pra começar assim, eu queria dizer que no dia 30 de junho de 2019, foi o dia do acidente. E eu acordei de madrugada e eu tava com muito medo, não sei porquê, tipo, medo, sabe? Eu não entendi porque eu tava com tanto medo naquele dia. E tipo, tinha faltado energia e eu só conseguia ouvir barulho das carretas passando e essas coisas, sabe? Fiquei ouvindo muito as carretas e eu tava com muito medo mesmo. E eu não entendia o porquê. Não sei se era um aviso, não sei. Uma coisa louca que passou pela minha cabeça. Quando a gente... E aí, tipo, eu tava com muito medo, mas aí eu adormeci e eu acordei, tipo, mais tarde, né? Eu acordei, eram umas 7 horas, por aí. Depois a minha família acordou também. E nesse dia, eu tava brigada com a minha irmã. Minha irmã, ela tem 22 anos, ela tem 3 filhos. E na época a gente tinha brigado. Eu não me lembro muito bem o motivo, mas, tipo, a gente brigou muito feio, de parar de se falar mesmo. Tipo, foi uma semana antes, a gente brigou, na outra semana, o acidente. E eu tava me sentindo muito mal por ter brigado com ela, eu não gosto de brigar com ela, nem com ninguém. Mas ela é parte da minha família, então não gosto de brigar com ela. E eu tava muito mal, tipo, muito pra baixo, não conseguia pedir desculpas, nem ela me pedia. E aí eu tava me sentindo muito mal. E aí ela tinha ido pra casa do namorado dela nesse dia e deixou os 2 filhos dela aqui. Meus 2 sobrinhos, o Gustavo e o Guilherme. O Gustavo tinha 7 na época e o Guilherme tinha 4. E minha mãe e meu pai também estavam aqui. E aí a gente começou a fazer churrasco, quando deu 10, 11 horas a gente começou a fazer churrasco. E aí quando foi umas meio-dia, os meus 2 sobrinhos tiveram a ideia de a gente ir pra cachoeira. Mas a gente não tava tão animado pra ir. Só eles 2 mesmo, queria muito ir. E meu pai falou, bora, né? Não estamos fazendo nada, tá muito quente e vai ser divertido. E isso a gente esperou que fosse. Minha mãe não queria ir. Tipo, ela sempre quer ir, sempre, mas nesse dia ela não queria ir. Se você me perguntar se eu queria ir, gente, eu não queria muito ir não, porque eu tava brigada com a minha irmã e eu queria muito que ela fosse e ela não foi. Graças a Deus ela não foi, porque na época eu não entendia o porquê de Deus tá querendo que ela ficasse em casa. Mas agora eu super entendo. E pra falar a verdade também,
Eu queria muito que ela fosse no dia. Só que meu pai falou, não, deixa ela foi pro namorado dela, então deixa ela. E aí a gente foi. Quando a gente tava indo, a minha avó ligou pra minha mãe. E elas começaram a conversar, a sorrirem. E eu peguei e imaginei se fosse a última conversa delas. Tipo, se ela não conversasse nunca mais depois disso. Isso passou pela minha cabeça, assim, gente, do nada. Eu não entendi porque eu pensei naquilo. E aí eu fiquei com muito medo dos meus pensamentos, desde aquele dia até hoje. E aí, foi isso. Quando a gente tava lá na cachoeira, tinha gente conhecida, tinha gente que a gente conhecia, e tinha um grupo de pessoas, gente, um grupo, um monte de gente, acho que tinha umas 30 pessoas. E eles estavam ouvindo música muito pesada, tipo, muito putaria mesmo, tipo, muito pesada. E aí, meu pai não quis ficar muito tempo lá não, porque, né, que influencia as pessoas, né. E aí a gente saiu de lá, acho que eram umas 4h30. Quando a gente tava vindo, foi quando o acidente aconteceu. Sabe o rapaz que eu falei mais cedo, que colidiu numa árvore? Ele teve um pouco de sorte de ter sido numa árvore, porque a gente não teve tanta sorte assim de ter batido numa árvore. A gente bateu... Peraí, meu sobrinho saiu e deixou o portão aberto, olha. A gente bateu num barranco de barro e o carro virou pra direita. Tipo, assim, sabe? E antes disso, o carro deu zigue-zague. Foi um deslize do meu pai. Gente, eu não entendi o que aconteceu, tá? Eu não posso culpar ele porque ele já carrega o fardo de ter capotado o carro com a gente dentro. Então eu acho que eu não tenho direito nenhum de falar nada, porque eu não tive boca pra ajudar ele, eu também não tenho boca pra falar mal dele, sabe? Eu tô falando em ajudar porque eu não sei nada da minha boca na época, porque eu tava com muito medo e eu, sinceramente, eu não conseguia falar nada porque eu tava muito traumatizada, muito desesperada. Eu achava que aquele pesadelo não tinha acabado ainda e foi muito difícil pra mim, gente. E aí, por isso que eu não julgo ele já tem um fardo que ele tá carregando, então não posso dizer, não posso falar nada. Quando o carro fez zigue-zague, eu falei, tipo, 2 minutos antes do carro tombar, meu pai tava indo muito rápido e eu falei assim, dá pra ir devagar, né? Só que ele não ouviu. E eu lembro que quando o carro virou pra esquerda, pra ele tombar, a minha mãe gritou, ela falou, vai devagar. Só que já não tinha mais jeito, gente. Realmente já não tinha mais jeito. E aí o carro bateu de frente pro barranco, bateu e virou de lado, pro lado direito do passageiro. Eu tava sentada no banco de trás, atrás da minha mãe, e só o meu vidro quebrou. Só o meu vidro. O para-brisa, que é o vidro da frente do carro, ele trincou todinho. Todo. Sabe quando você... tô dando... Aqui é um vidro, né? Por exemplo, um exemplo. Usa sua imaginação. Aqui é o vidro. Eu soquei. Aqui foi onde, tipo, trincou muito. Mas sabe a outra parte do vidro aqui toda? Trincou tudo. Tudo do para-brisa trincou. Mas não caiu o vidro. Só o meu caiu. Sendo que... Mas sabe por que eu acho? Foi a minha perna que quebrou. Eu tava sem cinto de segurança. Eu falo assim pra mim que a minha culpa nesse dia era não estar usando cinto de segurança. Meu pai e minha mãe estavam usando. Os meus sobrinhos não estavam usando porque só tem 2. Então, eles não gostam muito de usar também. E também não tem cadeirinha. Mas eles não se machucaram.
Falando em se machucar, meu pai, ele só ficou com 2 roxos no tornozelo e bateu a cabeça, mas nada aconteceu, nada de grave, tá? Minha mãe também bateu a cabeça e ficou com um roxo assim no braço, porque ela bateu e ela também não teve nada grave, bateu a cabeça, mas nada grave. Meus 2 sobrinhos, que na época um tinha 4 e o outro tinha 7, nenhum se machucou, porque quando o carro virou pro meu lado assim, eu coloquei o braço no banco do meu pai e eles não passaram pra cá. Eles ficaram onde eles estavam. E eu machuquei, sabe quando o meu vidro quebrou? O carro não capotou, não tombou pra cá? Ele não era pra ficar assim? Tipo, por exemplo, ele é assim, ele não capotou, não tinha que ficar assim? Então, ele não ficou, ele ficou assim. Por quê? Porque minha perna tava embaixo. Sabe quando o carro coisou? A minha perna bateu no vidro, o vidro caiu. Foi tão forte que o vidro caiu. E a minha perna entrou por debaixo e o carro caiu por cima da minha perna. Na época eu fiquei muito desesperada, muito, muito. Mas eu só fui perceber que a minha perna estava lá de baixo quando todo mundo começou a sair do carro. E na hora que ia chegar a minha vez, que eu ia ser a última, na hora que ia chegar a minha vez, que eu puxei, a minha perna não veio. Eu fiquei desesperada. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Quando eu olhei, meu coração disparou tão rápido, mas tão rápido. Gente, misericórdia, velho. Eu sinceramente achei que eu ia ficar sem perna, eu ia amputar minha perna, tudo que passava pela minha cabeça. E aí tinha gente vindo embora, tá, da cachoeira também, e aí ajudou a gente, destombou o carro. Umas mulheres me ajudou a sair do carro e foram muito carinhosas. Eu não lembro muito do rosto delas, mas elas eram muito, muito carinhosas mesmo. E perguntaram se eu tinha machucado, porque eu tava mancando da perna, porque o impacto da minha perna no vidro foi tão forte que eu fiquei mancando. E também pelo fato do ferro do carro ter caído sobre ela. Então, eu tava mancando. Sabe a parte da minha perna, do meu joelho, que ficou pra fora do carro? Tipo, era estrada de chão, então rasgou meu couro. E depois de uns dias ficou um monte de casquinha, muita casquinha. Entrou caco de vidro no meu pé esquerdo, não sei porquê, né? Sendo que o vidro quebrou do lado direito. Mas entrou caco de vidro no meu pé esquerdo, nas minhas pernas, bem pequenininho, bem pequenininho. Entrou também um bem aqui, ó, no colinho do meu olho. Olha aí, olha aí! Bem no colinho do meu olho aqui, entrou um, ficou bem inchadinho assim, ó, meu olho, e bem caído, sabe? Ai, gente. E eu fiquei, tipo, eu acho que eu bati o braço também, porque acho que meu sobrinho bateu a cabeça no meu braço e ficou doendo. E, tipo, esse braço eu já quebrei 2 vezes. Eu acho que a vida não é muito, assim, feliz por me ter, assim, na vida, não, tá? Sabe? Porque o tanto de vezes que eu tomei no meu... Vocês não têm noção. Se vocês quiserem, eu falo sobre o dia que eu quebrei o braço também. Os 2 dias, né? Aff. E aí, foi só isso mesmo. A gente só teve alguns arranhões. Mas eu quase fiquei cega, né? Porque se tivesse caído do meu olho, eu tinha ficado cega. Mas graças a Deus, Deus é muito bom. E aí, quando eu saí do carro, eu automaticamente fui até meu pai. Quando eu fui até meu pai, ele me abraçou. Ele me pediu perdão e me pediu desculpas, porque ele não queria que fosse daquele jeito. Ele disse que queria que fosse tudo perfeito. Por isso que eu não abro minha boca pra julgar ele, pra, sabe, ele já carrega esse fardo. Então,
Dentro do carro, quando eu olhei a minha perna, eu não consegui falar nada, nem chorar, nem nada. Mas quando eu abracei ele, o meu mundo caiu, sabe? O meu mundo caiu e só aí que eu consegui chorar. E eu chorava todo dia porque eu não tinha superado. E toda vez que eu saía e via o carro na garagem todo despenado, eu começava a chorar e lembrar de tudo. Gente, eu achei que eu ia morrer. Eu não tô brincando. Eu achei que aquele era o meu dia de morrer. E quando eu cheguei em casa, a gente chegou em casa, sabe, a gente passava pelas ruas, passamos pelas ruas lá em Jusmeira e tinha uns meninos brincando na rua. E quando eu cheguei, tava todo destruído. Sabe o que passou pela minha cabeça? Será que eles têm noção do que acabou de acontecer? Eu lembro que um gritou, nossa, o carro capotou, hahaha, e começou a rir. Mas isso eu não desejo pra ninguém. É uma coisa horrível. Horrível, horrível. E mesmo que um dia eu veja um carro todo despenado passando pela rua da minha casa, eu vou lembrar do que aconteceu comigo. O que não foi tão pior, porque eu não morri e nem a minha família. Mas que foi ruim? Sim, foi. Mas eu nunca vou rir de nada. De nada desse tipo, de nada. Entendeu? Eu poderia ter morrido, eu poderia ter amputado a minha perna, eu poderia ter ficado até sem cabeça, se fosse a minha cabeça que tivesse lá, no lugar da minha perna, o carro por cima do meu pescoço. Por quê? Porque eu tava sem cinto de segurança. Entendeu? Se eu tivesse com cinto, a minha perna não teria entrado lá. Sabe? Então foi esse o vídeo. No outro vídeo eu tinha chorado mais, mas nesse eu consegui me segurar. Porque já faz 1 ano e alguns dias e simplesmente eu tô superando os medos. Eu tive muito medo de andar de carro novamente, mas hoje em dia, quando eu ando com meu pai, eu me sinto livre, sabe? Os vidros abertos e batendo um vento na nossa cara. E eu me sinto super livre e eu tinha muito trauma de andar de carro, muito, depois daquele dia, muito trauma, muito trauma. E hoje em dia não, sabe? O meu pai, ele conseguiu me dizer, tira isso da sua cabeça, as coisas vão melhorar e isso não vai acontecer de novo. E aí só assim, só com as palavras dele eu consegui superar de vez e começar a olhar a vida de outro jeito, sabe? É assim que eu levo a minha vida. Lógico que eu tenho muito medo de que aconteça de novo, mas o meu Deus, ele guardou a minha vida, guardou a vida da minha família e vai guardar a sua também, pra que isso nunca aconteça com a família de vocês. Gente, nunca, nem em sonho, eu tinha sonhado que um dia um acidente ia acontecer comigo. Mas aconteceu e isso eu não posso mudar, não posso tirar, não posso apagar da minha mente. Então, a gente só tem que viver sabendo disso e bola pra frente. Já arrumamos o nosso carro, demorou uns 4 meses, mas arrumou e tá em perfeito estado. E a nossa vida também, só foi bens materiais. E é isso, gente. Pode dizer que eu tô mentindo, porque eu não teria nem por que mentir, sabe? Porque eu ia mentir uma coisa dessa? Minhas amigas todas sabem do que aconteceu. Não com detalhes, porque eu não consegui nem abrir a boca pra dizer os detalhes. Mas foi esse o vídeo. Foi muito difícil, mas estamos aqui. Só gravei esse vídeo mesmo porque hoje eu tô sem ideia, tá? E ontem, eu fui pra minha irmã e aí, sabe,